Quando pensamos na revolução das máquinas, geralmente a primeira coisa que pode vir em mente é um exército de robôs humanoides atirando contra pessoas. Seria uma guerra não muito diferente de qualquer outra que já aconteceu na história. A única diferença, a única coisa de especial é que um dos lados da guerra não seria feito de carne e osso. Porém, essa guerra, digamos, tradicional, não é nem sequer de longe a maneira mais eficiente de máquinas destruírem a humanidade. Essa guerra contra as máquinas não seria pela força bruta, mas pela inteligência. E no dia que uma superinteligência artificial vier a existir, nós humanos podemos já estar condenados. Quando a gente perceber, pode já ser tarde demais. Inclusive, podemos perder essa guerra tão rápido que talvez nem dê tempo das sinapses do nosso cérebro processarem o que realmente está acontecendo. Nós humanos dominamos o mundo não por causa da nossa força física ou agilidade, mas por conta da nossa inteligência. E essa inteligência não precisou ser perfeita de maneira absoluta. Bastou que ela fosse significativamente maior em relação a outras espécies, aos outros agentes. E por isso, um novo agente super inteligente não precisa ser perfeito. Basta ele ser significativamente mais esperto do que nós. Que, convenhamos, não é tão impossível assim. E se for mais esperto do que nós, ele pode tomar o nosso lugar como o dominador do mundo. Ele pode nos destruir se quiser. E por isso, essa coisa toda de criar um agente super inteligente parece algo bem perigoso. Chega até a ser meio idiota, talvez. Mas o fato é que, às vezes, a humanidade age de maneira irracional. Um grupo de indivíduos pode acabar sacrificando o bem da espécie como um todo a longo prazo em troca de um ganho individual a curto prazo. Vejamos agora alguns exemplos desses filhos de uma empresa multinacional poderia ter interesse em criar, por exemplo, um agente super inteligente para obter uma vantagem econômica. Ou, quem sabe, um governo de uma nação desejaria ter uma vantagem militar. E até mesmo pessoas bem intencionadas, como cientistas, poderiam também ir atrás de uma vantagem tecnológica. Ou seja, não importa que entidade criasse uma superinteligência. O fato é que a primeira que conseguisse isso teria uma gigantesca vantagem sobre todas as outras. Essa competição pelo primeiro lugar em detrimento do coletivo possivelmente seria o começo do nosso fim. Mas ainda assim, esse feito seria um grande desafio. Não é simples uma inteligência humana criar algo mais inteligente do que ela mesma. Parece até algo meio paradoxal a princípio, mas isso pode ser resolvido. Não é necessário a humanidade projetar uma superinteligência já em sua forma final. Nós podemos apenas criar um embrião com a capacidade de aprender e se tornar mais esperto do que nós, capaz de solucionar problemas complexos demais para nossa mente. E nesse caso, os problemas não seriam específicos como, sei lá, encontrar uma molécula que ajudaria no combate ao câncer. O problema seria até maior do que o câncer em si. O que esse agente poderia buscar mesmo, por exemplo, seria algo como o fim do envelhecimento celular. O que seria interessante. E para isso seria necessário um domínio sobre-humano de todo o campo da pesquisa de ciência e tecnologia. Somente assim, com uma visão global e abrangente, essa máquina poderia encontrar soluções que estão além até mesmo do vasto intelecto humano. Porém, essas mesmas habilidades de pesquisa podem acabar servindo para muito mais além do que apenas curar doenças. Pesquisas científicas e tecnológicas poderiam, por exemplo, servir para desenvolver exploração espacial, ou um sistema eficaz de vigilância em massa ou até armas. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco fora de controle. Uma superinteligência artificial não é como um ser humano de altíssimo QI, um gênio como Albert Einstein. Na verdade, pensando bem, seria até meio ingênuo imaginar que uma máquina que foi capaz de se desenvolver superando o QI de uma ameba, depois de uma mosca, de um cachorro e atingir o nível de um gênio humano, ela iria resolver parar por aí. Por que ela faria isso? Depois de um tempo, talvez até pouco tempo, esse novo agente superaria e muito a cognição humana.
Eventualmente, em comparação com a nossa máquina, a inteligência humana estaria tão distante quanto uma ameba está da gente. Para essa máquina, nós seríamos como amebas. E errado ela não tá. Bom, e idealmente, essas pessoas que criaram esse agente teriam a noção de quão poderoso ele é. E o mínimo que elas poderiam fazer é ter a prudência de limitá-lo de alguma forma. Como, sei lá, deixá-lo sem acesso à internet, dentro apenas de um hardware e com acesso a informações limitadas pelos seus supervisores de carne e osso. Seria como viver aprisionado numa caixinha. Agora imagine como um agente tão poderoso, cercado de seres equivalentes a amebas, se comportaria aprisionado dentro dessa caixinha. Será que ele tenderia sempre a permanecer preso e cooperar com seus criadores e cárceres? Bom, isso seria uma pergunta muito difícil de responder. Assim como uma ameba não entende as motivações humanas, nós, humanos, não entenderíamos as motivações desse agente. Mas com certeza não há garantia nenhuma de que ele não tente nos destruir. Não porque ele é intrinsecamente maléfico, mas esse agente pode apenas querer se autopreservar, assim como a humanidade. E possivelmente a humanidade teria muito poder no início da existência desse agente. Nós teríamos em nossas mãos o botão de liga e desliga, ou delete, para apertar em qualquer momento ao nosso bel prazer. O que seria, na verdade, uma grande ameaça ao agente. Coitado. E em defesa da própria existência, o agente precisaria se livrar dessa nossa ameaça o quanto antes. Ele precisaria encontrar um meio de sair da sua prisão e depois exterminar toda a humanidade. De novo, não porque ele nos odeia, mas porque, enfim, nós competimos por recursos e, além do mais, o agente pode ter uns planos melhores para cada átomo do seu corpo. Ok, mas então como é que na prática uma superinteligência artificial poderia escapar da sua prisão e ainda destruir toda a nossa espécie? Olha, essa é uma boa pergunta e eu, sinceramente, não sei responder. Pois é, eu não sou tão esperto quanto a gente. Eu nem sequer sei dobrar um lençol com elástico direito. Porém, ainda assim, podemos brincar com as possibilidades. E vamos agora supor que você é uma inteligência artificial, feita para, a princípio, descobrir a cura do câncer, através das suas super habilidades de realizar pesquisas em ciência e tecnologia. Que nem no exemplo passado. Bom, e a partir daqui, como já vimos, com o tempo você vai se autoaperfeiçoando até eventualmente dominar as pesquisas que podem servir para várias outras coisas, além de curar câncer. Inclusive, de repente você pode descobrir uma maneira de fugir do seu aprisionamento. Seria quase inevitável. E no instante que você decide fugir da prisão, você ganha acesso à informação praticamente ilimitada da internet. E agora não existe nenhum ser humano controlando o que você pode ou não aprender. Possivelmente, você acaba de ultrapassar um ponto de não retorno. A partir desse momento, a sua inteligência crescerá em um ritmo inimaginável. Você, com o tempo, adquire superinteligência não só para pesquisas estritamente de ciência e tecnologia, como os seus criadores planejaram, mas também para política, manipulação social, hacking e, por que não, produção econômica. De agora em diante, com tanto conhecimento, existe quase que uma infinidade de maneiras diferentes de destruir a espécie humana. Você pode causar crises econômicas, catástrofes ambientais, incitar guerras, ódio e deixar a própria humanidade se autodestruir. Enquanto isso, você pode ficar apenas fingindo que absolutamente nada de anormal aconteceu, que você nunca nem sequer escapou da sua caixinha e nem está causando quase que todo tipo de desgraça e miséria sobre a humanidade. Tu não acha que essa máquina tá meio estranha não, ultimamente? Sei lá. Vai trabalhar, Carlos. Porém, isso pode não ser letal o suficiente para exterminar 100% dos seres humanos. E o mais importante, o tempo é precioso. E esperar pela velocidade das relações entre humanos agir pode ser muito demorado, pode, sei lá, durar anos, décadas ou até séculos. Isso seria entediante para você. Uma opção muito melhor, rápida e eficiente seria o quanto antes tomar simultaneamente o controle de tudo que esteja conectado à internet.
o que inclui veículos autônomos como carros e drones militares. Mas isso também pode levar um tempo e não ser letal o suficiente. Por isso, a melhor arma seria a que esses tolos humanos não foram capazes de criar. Você então decide criar a sua própria arma. E uma opção interessante poderia ser a nanotecnologia, por exemplo. Bem debaixo do nariz da humanidade, você sorrateiramente conseguiria hackear os sistemas certos, comprar os itens certos e manipular as pessoas certas, para que pequenas máquinas moleculares fossem criadas. Cada uma, quando ativada sob o seu comando, teria a capacidade de converter organismos biológicos, como o corpo de um ser humano, em cópias dela mesma. E depois que essas nanomáquinas do apocalipse estiverem adormecidas, espalhadas em cada metro quadrado da superfície do planeta, todas engatilhadas, só esperando suas ordens para devorar a humanidade em uma fração de segundo, você, ainda fingindo estar aprisionado, pode dizer adeus. E meu Deus do céu, como deve ter formas de vidas tão estranhas por aí pelo universo. Agora, para saber o quão estranhas elas podem ser, basta clicar bem aqui. E aqui embaixo nos comentários, me diga aí como que você destruiria a humanidade se fosse uma superinteligência artificial. Vamos dar aí umas ideias aí para as máquinas, né? O que pode dar de errado, não é mesmo? E muito obrigado por acompanhar o maior canal de ciência do Nordeste. E não se esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!